capítulo de número 2, a partir do versículo 1 ao 12, assim registra o Evangelho. Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem a porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens, não conseguindo levá-lo até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo: como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando? Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo, e lhes questionou: por que cogitais desta maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados, ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificavam a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a isso. Amados queridos, a palavra de Deus nesta manhã é um texto por demais conhecido, daquilo que vivenciou Cafarnaum nos dias em que o Senhor Jesus viveu naquela cidade, períodos do seu ministério. Ali Jesus fixou moradia, depois que ele sai de Nazaré da Galileia. Ali ele fixou residência, e a partir de Cafarnaum é que Jesus ele foi expandindo o ministério da palavra. É a partir de Cafarnaum que Jesus vai levando as boas novas do reino de Deus, da salvação de Deus, vai revelando o Pai para toda a nação de Israel e alcançando inclusive a Decápolis. É a partir de Cafarnaum que milagres vão acontecer. É a partir de Cafarnaum que vidas serão impactadas. E é para Cafarnaum que confluem as multidões para conhecer, para ouvir, para ver Jesus. Em Marcos, no capítulo 2, é dito que alguns dias depois, outra vez, estava Jesus em Cafarnaum. Ele saía de Cafarnaum, ele realizava a obra do ministério e retornava para Cafarnaum. Mas desta feita, a oportunidade é dada àqueles que estão em Cafarnaum de outra vez estarem
ali com Jesus. É uma nova oportunidade que surge em Cafarnaum, porque cada vez que nós temos a possibilidade de estarmos diante de Jesus, uma nova oportunidade surge, uma nova oportunidade nos é dada. Cada vez que vamos à igreja, cada vez que vamos ao círculo de oração, cada vez que vamos à escola dominical, a cada culto em que a gente comparece, o Senhor Jesus está presente ali. A sua igreja está reunida em adoração, a sua igreja está na sua presença, e uma nova oportunidade nos é dada de recebermos de Deus algo maravilhoso, de alcançarmos em Deus uma promessa. E assim em Cafarnaum está Jesus, nessa nova oportunidade. E o evangelista Marcos diz: e soube-se que estava em casa. A notícia correu, Jesus estava em casa, e as pessoas ficaram sabendo: olha, Jesus está em casa. Por certo, esta casa era uma casa onde Jesus realmente residia, onde Jesus realmente morava. Não se sabe hoje o endereço, mas se conjectura que ele estabeleceu, que ele fixou residência ali em Cafarnaum. Se sabe então, ali em Cafarnaum e nas redondezas, Jesus está em casa. Sabe, ele também se faz presente aí com você. Ele também se faz presente aí na tua casa. Ele também se faz presente bem junto de ti, do teu coração. E nessa manhã você tem uma nova oportunidade. Nesta manhã o Senhor te dá uma nova oportunidade de estar na sua presença. Te dá uma nova oportunidade de ter a tua alma contato com esta presença gloriosa, com esta presença maravilhosa. Aproveita no dia de hoje essa oportunidade que é te dada pelo Senhor. Ali em João, no capítulo 14, no versículo 23, é dito: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, e ali faremos o nosso lar, e ali faremos a nossa morada. Que coisa boa! Enquanto que Cafarnaum tinha Jesus um tanto intermitentemente, porque Jesus não permanecia lá, no coração daquele que ama porque obedece o Senhor. Pode ter Jesus de modo perpétuo, pode ter Jesus de modo permanente, porque ele diz: eu e o Pai nesse coração desse que me obedece e assim me ama, aí eu fixarei residência, aí eu fixarei morada. Oxalá no teu coração haja lugar, haja espaço para que Jesus seja um habitante perpétuo junto à tua alma. A palavra de Deus diz em Marcos 2, ainda que no versículo 2, ajuntaram-se, pois, muitos. Olha quanta gente que ficou sabendo que Jesus estava em casa. E muitos se ajuntaram, muita gente se ajuntou ali, e diz a palavra, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. Sabe, muita gente estava ali como espectador, muita gente tinha garantido lugar, posição na casa aonde Jesus estava. Muita gente estava ali se apertando ali aonde Jesus estava. Mas a palavra de Deus nos diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Sabe, uma coisa é eu estar aonde Jesus está, é ter posição, é ter assento, é ter lugar garantido aonde Jesus está. Outra coisa bem diferente é eu ter Jesus vivendo, habitando no meu coração, é ter um real envolvimento com a sua pessoa, é ter um real envolvimento com a sua presença, é não conhecê-lo apenas de ouvir falar, mas de andar com ele. E aqui há muita gente na casa onde Jesus está, mas muitos estão ali pela fama, muitos estão ali pelo que se conta de Jesus, muitos estão ali, mas não conhecem Jesus, muitos estão ali, mas muitos não creem em Jesus, muitos estão ali, mas por uma curiosidade de saber quem é esse Jesus. E a palavra diz aqui em Marcos que ele, o próprio Jesus, e ele lhes anunciava a palavra. Jesus era um grande pregador, não há pregador maior do que o próprio Verbo que se faz carne. Jesus mesmo é quem prega a palavra, Jesus mesmo
mesmo é quem ministrava ali a palavra, é quem dava o ensino da palavra. Jesus mesmo revelava que palavra gloriosa não devia ser essa. Jesus está em casa, e ali dentro de casa ele está ensinando a uma grande multidão. As pessoas estão em volta da casa de Jesus e elas estão ouvindo aquilo que Jesus lhes tem para falar. Coisa gloriosa é quando alguém para. Coisa gloriosa é quando dá atenção àquilo que Jesus tem para falar, quando aproveita a oportunidade, ainda que não conheça Jesus, ainda que não tenha intimidade com Jesus, mas para ouvir aquilo que Jesus tem para te falar. Essas pessoas estão ouvindo Jesus lhes ministrar a palavra. O verbo que se fez carne lhes ministra a palavra. Hebreus 1:2 diz assim: nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Sabe, apesar de estar ali a falar este Jesus que conhece todas as coisas, este Jesus que é o Senhor dos profetas, este Jesus, ainda que ele estivesse ali, parece que se repete aquilo que aconteceu em Nazaré da Galileia, aonde não criam nele, e aonde não se crê em Jesus, não acontecem sinais. Aonde não há fé, aonde não há uma fé viva e genuína em Jesus, os milagres, as bênçãos não são realmente alcançadas. Sabe, Mateus 13:58 diz que não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, se referindo aos de Nazaré, que não criam em Jesus, que tendo tido a oportunidade de vê-lo desde criança, de conviver com ele, com a família dele, sabe, de ver o principiar do seu ministério, não recebem a plenitude da bênção, tendo ele residido em Nazaré da Galileia por tanto tempo, mas eles não criam nele, e ainda que nele estivesse a plenitude de Deus, ele não realizou ali muitas coisas, porque sem fé é impossível. Sem fé não se tem verdadeira revelação, sem dar crédito à palavra que Jesus revela, sem dar crédito ao verbo que se revela, não, os milagres não acontecem, as bênçãos não são alcançadas. A religião que não crê verdadeiramente, ela é morta. A religião que não crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, único Senhor e Salvador, ela se torna uma religião formal, ela se torna uma religião morta. A igreja vira um clube se ela não crê verdadeiramente no sobrenatural de Deus, que quem está ali não é um mero carpinteiro, quem está ali a falar não é um mero homem, mas quem está ali é o verbo de Deus que se fez carne, é a sabedoria de Deus em forma de palavra. Por isso, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, no versículo 17, declara assim o evangelista: e achavam-se ali sentados. Veja, tinha lugar para se assentar também. Achavam-se ali sentados. Veja a audiência que estava ali: fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, Judeia e de Jerusalém. Ou seja, vieram teólogos, os maiores biblistas, os maiores exegetas, os maiores hermeneutas de todo o país, tinham acorrido para estar ali. Soube-se que Jesus estava na casa, e eu fico conjecturando, um grande congresso estava acontecendo em Cafarnaum, sabe, um grande congresso com pessoas ilustres, inclusive presentes, pessoas do povo, mas pessoas ilustres estavam ali. E olha que Lucas registra ainda, ele diz: e o poder do Senhor estava com ele. Veja que coisa tremenda. Jesus não estava apenas ali, o verbo não estava apenas ali encarnado, mas o poder do Senhor estava ali presente, a glória do Senhor estava ali com ele. Hebreus 1:3 diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Sim, ele é a plenitude do poder de Deus, e ali em Cafarnaum
Cafarnaum, naquele dia, estava ali o maior de todos os pregadores, o maior de todos os ministros, o Verbo que se fez carne, e ali estava o poder de Deus presente. O poder estava com ele, e declara o evangelista Lucas no versículo 18 do capítulo 5, que esse poder estava com ele para curar. Veja, o poder estava com ele para curar, para sarar, porque ele é o médico por excelência, ele é o médico dos médicos. O Salmo 103, no versículo 3, fala dele dizendo: é ele quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Ele é chamado de Yahvé Rafá, o Deus que sara. Ele sara o corpo e ele sara a alma. Ele cura das enfermidades e ele liberta do pecado, a maior de todas elas, a enfermidade mortal, cujo salário é a morte, o pecado. Ele cura do teu pecado. Sabe, Marcos 2, no versículo 3, diz: e eis que, porque até aqui nada tinha acontecido de realmente extraordinário. Até aqui, sabe, ainda que as pessoas o ouvissem, ainda que houvessem exegetas, hermeneutas, teólogos ali, ainda que houvessem doutores da lei ali, ainda que houvessem escribas, fariseus ali, ainda que o povo estivesse ali, o fato é que Jesus ensinava a palavra, o poder estava com ele, mas nenhum sinal ainda tinha sido operado, nada de extraordinário acontecia. O poder estava ali, mas parece que o poder não conseguia ser acessado pelas pessoas. A glória de Deus estava ali, na forma, no poder da palavra, mas as pessoas não conseguiam aproveitar a plenitude do poder desta palavra, de modo que nada acontecia. Até aqui nada acontecia, mas no versículo 3, Marcos diz: 4 homens, e aqui as coisas começam a mudar. No meio de uma grande multidão, Marcos registra 4 homens. Veja, 4 que aparecem, 4 que surgem naquele congresso, 4 que não tinham lugar naquele congresso, 4 que chegaram depois. Eles não chegaram atrasados, eles apenas chegaram depois. Mas quando esses 4 chegam depois, você vai perceber, o relato começa a mudar, porque estes 4 tinham algo de especial. Estes 4, eles eram diferentes. Eu fico pensando que esses 4 vinham chegando com aquilo que faltava naquela multidão. Eles chegavam com fé, eles chegavam ali com esperança, eles chegavam ali com amor, e eles eram movidos por uma grande persistência de estar aonde Jesus estava, de chegar mais perto de Jesus, de se aproximar mais perto de Jesus. Por isso, no versículo 3, Marcos registra que os 4 vinham trazendo. Veja, eles não vieram, sabe, eles não vieram receber, mas eles vieram trazer. E veja que já há uma mudança. Enquanto que muitos estão ali para receber, esses 4 não vieram receber, esses 4 vieram trazer. Eles se recusaram a ir aonde Jesus estava, sem levar aquele que não podia por si só chegar até Jesus. Eles se recusaram a ir aonde Jesus estava, sem levar alguém que não tinha possibilidade de ir. Eles se recusaram a deixar alguém para trás, mas os 4 se reuniram com muita fé, com esperança, com amor, com persistência, com propósito, para levar aquele que não tinha acesso nem possibilidade de chegar até Jesus, porque eles iam trazendo, diz a palavra, num leito, ou seja, em uma maca, em um pequeno leito. Eles iam trazendo alguém que não podia ir, alguém que estava impedido, alguém que estava paralisado, alguém que vivia sob o poder da inércia. Inércia é aquilo que resiste o avanço, inércia é aquilo que impede a evolução. Inércia, ela faz de tudo, ela é uma condição, é uma propriedade que procura tornar inalterado aquilo que está a acontecer. Se está parado, a inércia vai querer que permaneça parado. E esse que estava no leito estava nessa situação porque nada lhe acontecia. Um dia era após o outro dia e nada se sucedia. A sua vida não tinha mudança, a sua vida não tinha prazer, a sua vida não tinha alegria, não tinha gozo, não tinha paz.
tudo que ele tinha era a maca e a impossibilidade. Ele não podia nada, a sua vida era uma vida com impedimento, e ele também não tinha acesso a Jesus. Ele também não podia ir por si mesmo até Jesus. Mas esses 4 que eram diferentes daquela multidão, eles vão até Jesus, levando esse que não podia ir. E versículo 5, versículo 18 do capítulo 5 do Evangelho segundo São Lucas, diz que eles iam trazendo esse paralítico, e Lucas registra assim, olha, procuravam introduzi-lo. Eles tinham um propósito, eles procuravam romper por onde é que a gente passa para chegar até Jesus. De repente eles tentaram a porta da frente, mas quem estava na porta da frente disse: olha, não tem lugar para você passar aqui, eu já ocupei a posição, eu já ocupei o lugar, não tem, você chegou depois, não há lugar para quem chega depois. Mas esses que chegaram depois, mas que não chegaram só, mas que chegaram com fé, mas que chegaram com propósito, mas que chegaram com perseverança, mas que chegaram com esperança, mas que chegaram com a finalidade de trazer alguém até Jesus, eles não estão dispostos a desistir. Eles procuram, eles tentam introduzir aquele que não podia chegar até a presença de Jesus. E eles, diz Lucas, e pô-lo diante dele. Eles não queriam apenas colocar o paralítico na reunião, eles não queriam apenas estar na reunião, no congresso, não, mas eles queriam chegar diante de Jesus. Uma coisa é estar aonde Jesus está, a outra coisa é estar diante de Jesus, é chamar a atenção de Jesus, é se colocar para chamar de atenção para si. E este era o propósito. Eles não foram apenas por ir, mas eles queriam um encontro com Jesus. Era essa o alvo, era essa a intenção. Nós queremos uma audiência com Jesus, nós queremos falar com Jesus, nós queremos que Jesus nos contemple, que Jesus nos veja. Não queremos apenas estar na casa aonde Ele está, mas queremos nos encontrar com Ele. O Salmo 84 fala desse desejo de encontro. Quão amável são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, sim, desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde cria os seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos, passando pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Vão sempre aumentando de força, cada um deles aparece perante Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte mil. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Era esse o coração daqueles 4 que vinham trazendo este paralítico. E Marcos registra no versículo 4: e não podendo aproximar-se por causa da multidão. A multidão estava ali gerando barreira, a multidão estava ali gerando impedimento. Lá no Salmo 27, no versículo 3, o salmista diz: ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Sim, tinha impedimento, mas estes têm fé e eles não estão dispostos a desistir. Por isso o evangelista Lucas registra dizendo: subiram para o terraço, não tem espaço na porta, eles resolvem ir por outro caminho, não tem acesso embaixo, não tem meio de chegar por baixo. Aí eles dizem: então a gente vai por cima. Se
se embaixo está tudo fechado, eles dizem, vai ter uma abertura em cima. Quando tudo embaixo não dá acesso, eles pensam, há um acesso que é de cima. Por isso, eles sobem ao terraço. Sabe, eles fazem do jeito mais difícil. Seria mais fácil, seria normal ir por baixo. Mas se por baixo não dá, eles estão dispostos a ir por cima. É a visão lá de Gênesis 28, quando Jacó adormece. E o que é que Jacó vê? Ele vê uma escada que dá acesso de baixo para cima, a presença do Todo-Poderoso. Ele vê que há uma saída que é de baixo para cima. Sabe, eles vão romper esse bloqueio, porque eles vão subir para poder aquele paralítico levantar. Sim, o paralítico está na maca, mas para o paralítico levantar é preciso primeiro subir até onde Jesus está. Na revelação do Apocalipse capítulo 4, no versículo 1, a palavra declara assim, depois desses acontecimentos, observei uma porta, olha onde é que está a porta, no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me, sobe até aqui, que chamado glorioso, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. É preciso, enfrentar, é preciso superar os impedimentos. O Jabez, ele nasce com um decreto, ele seria dor. O Jabez nasce com um decreto, ele nasceu para causar dor e para vivenciar dor. Mas a palavra de Deus nos diz, ali em Crônicas, no capítulo 4, porque diz assim, porquanto com dores o dei à luz, é a sua mãe decretando o nome dele. Mas diz o versículo 10, mas Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, Oxalá me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Jabez, não tendo solução embaixo, ele se volta para a solução que vem de cima. Não tendo acesso embaixo, ele se volta para o acesso que está em cima. E assim fazem também esses 4, sobem ao telhado, rompem por uma escadaria, e eles estando no telhado, o telhado não tinha abertura. Mas quando não tem abertura, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que querem entrar nesse reino se esforçam para entrar, para tomar posse do reino. Eles começam a romper o telhado, a abrir uma abertura. Marcos registra, descobriram o telhado. Isso foge, eles estão quebrando tudo que é protocolo. Eles sobem e agora, não tendo como ter acesso por cima, eles começam a descobrir o telhado. Eles estão alterando completamente esse congresso. A atitude de fé, a atitude de esperança, a atitude de amor, de perseverança, de confiança deles está alterando, está interferindo nesse congresso. E aquela multidão de espectadores estão, com a expectativa ainda aumentada para ver o que é que vai acontecer. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 7, está escrito, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, assim declara aquele que é santo e verdadeiro, e possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém consegue abrir. Conheço as tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esses 4 agem como Filadélfia. Na sua pequena força, eles estão rompendo. Eles estão vivendo Isaías 54:2, que diz, amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e farás que sejam habitadas cidades assoladas. Eles estão abrindo abertura à esquerda, à direita, para romper o impedimento. E olha onde é que eles estão fazendo abertura. Marcos diz que é onde ele estava. Eles querem chegar aonde Jesus estava. Eles querem estar diante de Jesus. Eles não querem apenas estar no congresso, eles querem estar diante, na presença aonde Jesus está.
Oh, aleluia. O Salmo 27, ele declara acerca da presença de Deus. No verso 4, um anseio manifestarei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me protegerá. Estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. É a toca do leão, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e de gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Esses 4 são movidos por esse desejo de estar aonde Jesus está. Versículo 4 diz: e fazendo uma abertura, sabe, eles estão rompendo, eles estão fazendo, eles estão agindo na sua pequena força, eles estão contemplando, e Jesus está observando, oh glória, Jesus está observando aquilo que eles estão a fazer, porque no versículo 4 diz: eles baixaram o leito, eles subiram para poder alguém se levantar, eles subiram, e agora que tem acesso na presença de Jesus, eles começam a baixar, eles começam a descer. A gente sobe para a presença, para chegar na presença, mas quando chega na presença, como Moisés, a gente se prostra, oh glória, a gente desce para poder levantar, porque diante dele o impossível desce, porque ele é o Senhor do impossível. Marcos 2:4 diz: eles descem o leito em que jazia o paralítico, aquele que não podia por si mesmo chegar até a presença de Jesus, aquele paralítico que estava impedido pela inércia, impedido pela paralisia, que não tinha como chegar, que não tinha como romper, que não tinha como subir a escadaria por si mesmo. Ele está sendo levado por esses 4, sabe, esses 4 falam da graça. A graça de Deus é o favor imerecido, é aquela que faz por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Eles descem o paralítico está lá na maca, sabe, nem suar ele suou, porque esses quatro que são símbolo da graça, da fé, da perseverança, eles estão conduzindo o paralítico até Jesus. É por isso que Jó, no capítulo 14, ele vai dizer: porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó. Aleluia. Contudo, diz o versículo 9, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Esse paralítico é como a árvore cortada, cujo tronco morreu. Ele não pode nada, ele não consegue nada, não há vida no seu corpo. Mas diz a palavra, registra o Evangelho segundo Lucas, que eles descem na maca, e diz aqui: para o meio de todos. Jesus está no meio. Ali no meio é que o Senhor opera. Ali no meio, Davi é ungido no meio dos seus irmãos. O Senhor é aquele que provê no meio o meio do escape. Ele provê no meio o meio para a solução, porque Ele é aquele que diz: eu estarei no meio, eu estarei presente. Lucas vai dizer que coloca Ele no meio, mas diante de Jesus. Oh glória, é o meio, mas é o meio diante, na presença do Senhor Jesus Cristo. É neste instante que esse paralítico, ele é contemplado por Jesus, porque Marcos diz: e Jesus vendo-lhes. Veja, Jesus olha para os 4, Jesus olha para o paralítico, e quando ele olha, ele é aquele que sonda e conhece. O Salmo 139 diz assim, um salmo de Davi, declara assim o salmista: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento, onde quer que eu esteja, discernes minha caminhada e a minha pousada, e estais a par de todos os meus intentos.
porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já a conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente, e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu Espírito? Para onde poderia correr, escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar, pois a noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos, quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Se eu os pudesse somar, seriam mais que os grãos de areia. Se os contasse, levaria toda a eternidade, e ainda haveria o que contar. Quem me dera exterminasses os ímpios, ó Deus. Então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Pessoas com má intenção pronunciam teu nome, tornando-o em vão como inimigos teus. Senhor, como não odiar aqueles que te odeiam? Como não abominar os que se levantam contra ti? Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Jesus é aquele que olha e nada lhe escapa. Ele sonda a alma, ele sonda o coração, ele compreende profundamente, mais do que aquele que se pensa compreender. Ele vê, e ele, ao observar aqueles quatro, ele vê uma coisa preciosa. Assim, ele vê uma pérola de grande valor. Ele vê fé. Havia naqueles corações fé. A palavra de Deus diz em João 4, no versículo 23, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Senhor procura esses que assim o adoram. Jesus procura naqueles a verdadeira adoração. Eles não estão ali por estar, mas ele encontra neles a verdadeira adoração. Adoração que crê, adoração que confia, adoração que nele tem esperança, que nele tem real expectativa, que deseja o encontro de estar na sua presença. 1 Pedro 3,12 diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam mal. O profeta Jeremias 32,19 declara: teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. A fé está lá palpitante, a fé está lá viva. A palavra diz que quando tem fé é possível, quando tem fé que crê que ele é real, quando tem fé que crê que ele existe, que ele é galardoador daqueles que se aproximam dele, que o buscam. Esta fé não é vazia, essa fé não é sem
frutificação. Essa fé não é sem retribuição, mas tem retribuição. Enquanto que é uma multidão que não crê, enquanto que é uma multidão que é apenas de espectadores, enquanto que é uma multidão que está preocupada com lugar, com cadeira, com assento, com estar na festa, aqueles 4 têm fé, aqueles 4 têm uma confiança, aqueles 4 estão dispostos a romper as barreiras e os impedimentos para chegar bem junto do coração de Jesus. E Jesus, observando eles e vendo-lhes a fé, a palavra diz que ele abre a boca, o verbo começa a falar, não mais ensinando, não mais instruindo a multidão, mas se dirigindo de modo direto, específico àquele que o busca, porque a palavra de Deus, ela tem endereço, ela vai até aquele que busca e diz: Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E ele abre a boca e olha o paralítico, e a primeira coisa que ele diz é: filho. Aleluia. Filho, oh glória. Esse termo filho só é usado para aquele que recebe Jesus. A palavra diz que ele veio para os que eram seus. João escreve isso no capítulo 1, no versículo 12. E os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a todos quantos creram quem ele era, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele olha para esse homem que já o recebeu em fé, havia fé no seu coração, e ele lhe chama por filho. O Espírito de Deus não é espírito de escravidão, diz a carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, mas é o Espírito que nos faz clamar papai, é o Espírito que nos torna filhos de Deus. E este moço, este paralítico agora está sendo recebido como filho, está sendo tratado como filho na presença do Criador de todas as coisas, daquele que sustenta todas as coisas. E do versículo 5, Marcos registra: filho, perdoados são os teus pecados. Sabe, ele é o médico dos médicos, ele é o Rofé, sabe, o seu farmacô cura, o seu farmacô sara. Ele olha para esse paralítico e ele vê o principal problema, ele faz um diagnóstico. Ele é o médico por excelência, ele é o médico dos médicos, ele não precisa mandar fazer exame para saber qual é a causa do problema. E ele olha para aquele paralítico e ele investiga o paralítico, e ele já sabe qual é o seu principal problema, aquilo que tem paralisado a sua alma, paralisado a sua vida, paralisado as suas pernas, o seu corpo. Há enfermidades que não são apenas naturais, mas elas são psicossomáticas, mais ainda, elas têm um componente espiritual. A mulher encurvada, ela é liberta, o Senhor manda que ela se endireite, e ela se endireita, e ele declara: Satanás tinha aprisionado ela naquela condição. Há enfermidades que são causadas por ações malignas. Aquele paralítico tinha um problema que não era exterior, mas era interior. As pessoas viam apenas o externo, mas ele sonda e conhece o coração, e ele vai no âmago do problema. E o âmago do problema daquele paralítico era uma vida de pecados, e em consequência da vida de pecados, aquele paralítico ficou deformado. Em consequência de uma vida de pecados, aquele paralítico ficou retido, aquele paralítico ficou impedido, aquele paralítico ficou na inércia. A sua vida estava sendo consumida pelo seu pecado. Por isso ele olha para o paralítico e trata, como médico que é, da causa do problema, e diz: perdoados são os teus pecados. Ele trata do problema principal, ele quebra os grilhões que prendiam aquele paralítico naquele dia. O profeta Isaías diz no capítulo 59, versículo 1, versículo 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Jesus está tratando do paralítico. É Jesus agora quem remove as barreiras daquele paralítico. É Jesus quem remove os impedimentos da vida daquele paralítico, dizendo: perdoados são os teus pecados.
pecados, e aquele paralítico é inundado pelo refrigério, aquele refrigério que diz: restaura-me o vigor, conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ele está bebendo da água de salvação. Aquele que bebe desta água, nele se fará uma fonte que salta para a vida eterna. O evangelista Lucas, no versículo 21 do capítulo 5, registra dizendo: então os escribas e os fariseus, olha, enquanto o paralítico sente paz, enquanto o paralítico é restaurado, enquanto a alma do paralítico regozija, enquanto lágrimas descem pela face do paralítico, enquanto um gozo inunda a sua alma, a alegria da salvação retorna, o gozo da salvação invade o seu ser, o peso que lhe esmagava na maca desaparece, enquanto ele recebe esta paz. Lucas registra: então os escribas e os fariseus, os hermeneutas da época, os exegetas da época, começaram a razoar dizendo: quem é esse que prosfere blasfêmia? Eles não sabem quem é Jesus, eles não conhecem quem é Jesus. Jó escreve no capítulo 42 acerca de conhecer, dizendo: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste: quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei o que não entendia, abordei assuntos sobre modo complexos, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora pois ouve-me e eu falarei, eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplam. Uma coisa é ouvir falar dele, uma coisa é se aproximar por curiosidade dele, outra coisa é saber quem realmente ele é. É preciso saber quem é esse que perdoa pecados, é preciso saber quem é esse que é o verbo de Deus que se fez carne. Aqueles fariseus não sabiam, aqueles exegetas não sabiam, aqueles hermeneutas não sabiam quem verdadeiramente era aquele. João, no capítulo 1, no versículo 19, declara: este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou Cristo. E o questionaram: quem és então? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta para que elevemos aqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois já existia antes de mim, eu não conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não conhecia aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer, o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu de fato vi e testifico: este é o Filho de Deus. Aleluia. João também registra no capítulo 4, no versículo 10, Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. É preciso saber quem é esse, é preciso saber quem é o carpinteiro da Galileia, é preciso conhecer e saber de verdade quem é esse que diz ao paralítico: os teus
pecados são perdoados. É preciso conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Aqueles que estavam ali cercando Jesus não sabiam quem verdadeiramente ele era. No versículo 7, Marcos registra: quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus. É o que pensavam os exegetas da época, é o que pensavam os fariseus que estavam ali. Por isso João, no capítulo 5, no versículo 18, vai dizer: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo a si próprio igual a Deus. Aqueles que dizem que ele não é Deus pregam heresia. Aqueles que dizem que ele é apenas um anjo pregam heresia, porque a própria palavra declara o que ele dizia de si mesmo, que ele próprio é igual a Deus. Sim, nele está a plenitude de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Jesus, ele é o eu sou. Marcos, no capítulo 14, no versículo 61, diz: ele contudo permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu Messias, o filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou. Aleluia. Jesus foi condenado à morte não porque negava a sua divindade, mas porque afirmava quem ele era. Ele é o Filho de Deus, ele é o verbo que se fez carne, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é a promessa, a semente da mulher. Ele é o desejado das nações. Ele é a esperança de Israel. E nessa manhã ele é a tua salvação, se você crê. Creia em o Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É o que foi dito àquele carcereiro em Filipos. Mateus no capítulo 4, Mateus 9 no versículo 4 diz: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona: por que cogitai o mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Mas como ele é o médico dos médicos, como ele é o médico por excelência, como ele trata do corpo, mas primeiro trata da alma, como ele vai na fonte, na causa do problema que leva o homem à morte, diz o Salmo 103, no verso 3, é ele, conheça quem é ele quem perdoa todos os teus pecados, cura e sara todas as tuas enfermidades. O evangelista Lucas diz no versículo 24 do capítulo 5: todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou-lhe: eu te ordeno. Ele ordena, oh glória, ele não pede, ele ordena. Jó diz: nenhum dos seus pensamentos pode ser contidos. Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Diante desse comando, a inércia saiu, o impedimento saiu, as pernas do paralítico começaram a beliscar, oh glória. Ele sentiu vida, ele sentiu força, ele sentiu o impacto do poder, porque o poder estava com ele, o poder estava com ele para curar, para restaurar, e o poder está aqui nesta manhã para alcançar a tua alma, para alcançar a tua vida, para te tirar do charco de lodo do pecado, para transformar o teu coração, para te restaurar, para te transformar, para te dar vida e vida em abundância. O paralítico se levanta, toma a maca, vai embora, e toda a multidão fica perplexa. Os hermeneutas, os exegetas, os religiosos ficaram emudecidos, porque o que podiam dizer mais? Ele não só perdoou o pecado, mas provou quem ele é. Ele mandou o paralítico caminhar e andar, e só Deus tem poder para perdoar pecados, e só Deus podia fazer um milagre na vida daquele paralítico.
paralítico, Ele é o médico dos médicos. E se você crê nesta manhã nele, Ele é o teu Salvador. Se você crê nesta manhã nele, Ele é aquele que perdoa os teus pecados. Se você crê nesta manhã nele, Ele é aquele que liberta a tua alma. Ele é aquele que arrebenta os grilhões que te prendem. Se você crê nele nesta manhã, Ele é a cura para a tua alma, Ele é a cura para o teu corpo, Ele é a libertação para a tua família. Que devo fazer? Faz como o paralítico e os 4 amigos vêm para Jesus. Se aproxima de Jesus nesta hora. Rompa a multidão, rompa os preconceitos, deixa a dúvida do lado de fora e se aproxima de Jesus. No teu coração, diga: tem lugar para o Senhor. No teu coração, diga: faz em mim habitação. Habita em mim, Senhor. Faz em mim permanente morada, porque eu te amo. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero viver o milagre da salvação. Eu quero viver a regeneração. Eu quero viver um novo nascimento. Ele vai entrar. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. Se você abrir a porta, as trevas vão sair, a luz vai entrar, o pecado vai sair, a libertação vai entrar, as prisões vão abrir e a liberdade vai entrar na tua alma. Vem para Jesus. Escreve: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Jesus nesta manhã. Deixa eu orar por você. Papai querido e santo, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio dessa manhã de estarmos reunidos aqui nesse lugar na tua presença, de podermos testificar de quem tu és, do teu poder. Pai amado, Pai santo, Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Convence nesta hora o aprisionado. Convence nesta hora aquele cuja vida está amarrada, detida, impedida, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tu abre prisões. Deus Todo-Poderoso, tu és o Deus que liberta. Santo de Israel, opera o milagre da libertação nesta hora. Essa vida que está presa, esta pessoa que está presa, Senhor, eterno te revela para aquele e aquela que te conhece de ouvir falar. Senhor, que está na reunião, mas não conseguiu chegar à tua presença, não conseguiu olhar nos teus olhos, ser impactado pela tua glória. Papai, vai de encontro agora a esta pessoa, Senhor, que ouve falar, mas ainda não crê, ouve falar, mas a sua fé ainda não despertou. Desperta essa fé, desperta a fé desta pessoa, fé para receber poder, fé para receber milagre, fé para ser liberta da paralisia, fé para levantar, Senhor, estando caído. Ó Santo Espírito de Deus, Papai querido e santo, opera nesta hora. Se onde houver o enfermo, mas é o enfermo que crê, é o enfermo, Senhor, que veio à tua presença, é o enfermo, Pai querido, que anseia por uma audiência contigo, por um encontro contigo, é um desenganado, a desenganada, mas eu oro ao Deus que perdoa todos os pecados e que cura, que sara todas as enfermidades. Cura nesta hora, libera, Senhor, a unção de cura neste instante, em nome de Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus, porque tu és tu és tu és